sabe, Celso, eu queria saber o que você lembra assim da sua infância, porque eu sei que já me contaram, né, que vocês faziam as malas e a notícia era: vamos passar as férias em Tatuí. E que chegavam em Tatuí, em geral, no Bangalô, né? Mas que depois ia ficando aquele rebu, que aí ia pro Oscar, ia pro Bimbo, ia pro Silvio e era aquilo tudo, né? Queria que você contasse. Era uma época que Tatuí não tinha nem calçamento. E poucos automóveis, o pessoal andava muito de bicicleta, carroça, andando pela cidade. E as casas ficavam abertas, não tinha perigo, não tinha nada, não tinha nada. Ninguém batia na outra casa, pelo menos na casa dos parentes. Abria a porta e entrava. Ninguém nem batia a palma, não fazia nada, tá certo? Abria a porta nem e entrava. Avisava. Nem avisava. E todos eram assim, se frequentavam assim constantemente. Então a gente estava sempre, hora num, hora no outro, daqui passava para cá, passava o dia fazendo visita. Não era bem uma visita, era mais uma convivência. Né? Uhum. Então a gente estava sempre convivendo. E lá com o seu pai também, então alguns amigos dele, colegas dele também entravam no esquema, tá sabe? No grupo. No grupo, né? E aí você se lembra de passar as férias em Tatuí desde sempre, desde né? sempre. Desde sempre, né? Então, eu lembro, o Bangalô, na época, era só fogão a lenha que tinha. A cozinha era com fogão a lenha. Os banheiro esquentava com água que vinha do fogão. E era uma serpentina que vinha do fogão e esquentava a água do banheiro. Era banho de banheira, porque a água esquentava aquela banheira, né? Não tinha chuveiro, não é? E lá no Bangalô, então, tinha dois caseiros, um casal de pretos, eram casados, era a Zefina, que era a cozinheira, e ele, seu André. Eles parece que tinham sido escravos. Quer dizer, devia ser da época de libertação, de escravatura. Ele rachava lenha, todo dia ele rachava lenha para cozinhar. Então, não tinha geladeira naquela época. Mas lá tinha uma geladeira, que era de gelo. Então a gente comprava bloco de gelo e punha dentro da geladeira, era feita desse jeito. E tinha umas portinhas que abria, geladeira, era uma geladeira. Que era uma geladeira. Então, depois o gelo derretia, pegava aquela água, jogava fora, comprava outro, mas já tinha. Então, quem fabricasse gelo. Uhum. E isso daí, a geladeira era assim, nessa época. Então, lá tinha um viveiro muito grande lá, cheio de passarinhos também. Você lembra do viveiro, né? Do viveiro. Então, tinha um chafariz dentro. Tinha chafariz dentro. Lembro. E tinha... E aquele laguinho com os peixes. E
no fundo tinha a casa a garagem e em cima a casa do pessoal que trabalhava lá, né? Então era de uma outra época de costumes que não existiam. O telefone era de manivela naquela época, tá certo? Então eu lembro disso daí tudo. Eu lembro de um telefone que tinha lá, que era aquelas duas peças, aqui e aqui. Você lembra disso? Lembro, Ficava então, numa espécie de cabine telefônica ali no cantinho da sala, né? Punha uns livros e aqui. E falando de coisas assim bem antigas, eu não cheguei a conhecer meus avós. Quer dizer, eles faleceram antes de eu nascer. Mas conheci uma tia-avó, que era a avó Eduarda, que morava no fundo da casa de Oscar. Então tinha a casa dele na frente, depois tinha uma jabuticabeira linda, enorme, e depois tinha uns quartinhos no fundo, ela morava num daqueles quartinhos. A irmã da minha avó. Da Ritinha. A irmã da Ritinha dela, morava com... Já velhinha. Morava com o sobrinho. Com o sobrinho. Com o sobrinho, né? Com o sobrinho. Com o Oscar. E a Semira. Isso. E ela tinha uma letra maravilhosa, foi professora. Foi professora. E tinha uma letra muito caprichada, muito bonita, muito culta. Redigia muito bem. Eu lembro de alguns bilhetes dela escrever para a gente. Então ela tinha uma redação muito boa. E falando do Frei Galvão, eu devia ter lá devia ser isso mais ou menos nos anos 50, nessa época, quando foram uns padres lá entrevistá-la para pegar informações para essa canonização, essa beatificação do Frei Galvão. Nessa época. Estava no processo de beatificar. Isso nessa época. Quer dizer, já estavam trabalhando nesse processo. Estavam reconhecendo. Já estavam reconhecendo. E ela era, pelo que eu sabia, era a pessoa mais próxima, viva. Entendi. E ela bem velhinha. Olha que bacana. Resgatando a história dos antepassados, né? Pois é. Exatamente o que a gente está fazendo nesse momento, registrando essa parte, né? Que veio depois dela, né? Olha que interessante. É assim. Muito interessante. Nossa, muito bom. E depois, ao longo do tempo também, Milton foi morar em Tatuí, morava lá perto também, então fazia parte desse trança-trança, tá certo? Então, assim, convivemos muito lá dentro. Sabe o que eu acho interessante dessa família? E hoje eu soube, eu já achava muito interessante essa questão cultural da família, né? É um processo de integração na cultura que não se via no interior. Uma coisa muito curiosa, eram 6 irmãos, todos muito cultos, todos muito instruídos, cada um com uma determinada a sua faceta, mas todos muito unidos.
de modo tal que toda tarde se reuniam. Cada um morava, toda tarde se reuniam na casa do Timbio. Do Timbio. Timbio. Que hoje Que é Casa do hoje. Bimbo. Então. A frente da casa era pro largo, né? Ali não era como é hoje. Foi reformada a casa hoje, né? Foi. Do jeito que estava. A frente era pro largo, né? É. E tinha um corredor que saía. Eu não conheci já dessa casa dessa forma. Mas eu sei por me contarem como que era a casa. Tem fotos. Tem, A casa, até a semana passada, ela estava exatamente do jeito que era quando o Bimbo e a Julieta moravam lá. Uhum. Com a sala, dois vitrais. Mas aí já tinha sido reformada. Já tinha sido reformada, porque aí já tinha essa parte nova da sala. Que antes o Zé Guilherme falou que era a sala onde ficava o piano e os instrumentos todos, e dali saía a escada. Saía a escada e subia os quartos eram em cima. Isso. Mas quando os quartos eram em cima já tinha sido reformada. Porque tem duas lojas na frente, né? Tinha. Agora é um Café Canção. Num lado é Café Canção, do outro. Era uma porta no meio. E o corredor que entrava. Ah, você se lembra disso? Não é que eu lembre. Me contavam que era assim. Então, e toda casa era uma porta e duas janelas. Então era uma porta no meio e duas janelas, uma de cada lado. Onde tinha, eram dois, sala e quarto, tá certo? Sala e quarto do lado e saiu. Depois foi reformado e ficou como o seu pai morava lá. Como o Bimbo e meu pai. Mas a casa original era outra. E, quer dizer, coisas que meu pai contava, coisas dessa época, quando ele era pequeno, que mostra a tendência cultural. Tinha alguma outra casa ali do lado que eles ensaiavam peça de teatro. E o chão da casa era tudo de tábua, né? E tinha uma hora lá que toda hora era um baque. Bum! Era que no ensaio um caía. Fazia parte do processo, né? E os outros da vizinhança todos escutavam o processo. Mas mostra, quer dizer, numa cidade pequena, pobre, aparentemente sem recursos, tá certo? Já tinha uma tendência de fazer um teatro amador dentro de uma casa. Já tinha a tendência para a arte. Tinha tendência para a arte. Que tinha o teatro para lá, mas para cá tinha música, né? Para cá tinha música. Então a arte já era pulsante. E dos 6 irmãos, por exemplo, o mais velho, tinha uma cultura extraordinária. Tinha uma vivência empresarial enorme. Ele foi provedor da Santa Casa de São Paulo, foi membro de grupos de dirigentes que tinha na época. E quando a gente ia para Tatuí, a casa lá, o bangalô, já era dele. Porque quem construiu o bangalô foi a fábrica Campos Irmãos. Lá que construíram. E o Campos Irmãos era dos irmãos de sobrenome Campos, por isso que chamava Campos Irmãos. E minha tia-avó, era casada com um deles.
Sua tia. Quem? Maria, Mariquinha. Mariquinha. Era casada com um dos Campos. Ela era tia da minha mãe, não do meu pai. Ah, a outra parte Pela da minha mãe. família. Pela minha mãe. O Mário, mais velho, era casado com uma filha dessa minha tia, Zumira. com a Zulmira, que era filha dela. Era prima da minha mãe. Olha, não acredito. Tinha um outro primo, Azevedo, chamado Dalmácio Azevedo, João Dalmácio Azevedo, que depois foi um médico pediatra aqui em São Paulo, muito conceituado. Ele era casado com a outra irmã da Zulmira, Maria Odete. Olha, não sabe. Então tinha uma ligação Forte assim, entre as famílias. entre as famílias, né? Uhum. E essa fábrica de tecidos, feita pelos Campos, o tio mais velho, o Mário, era casado com uma das filhas dos Ele Campos. era genro. Era genro, É. então ele tinha uma participação grande lá. E meu pai era sócio também, mas era um sócio mais pro forma. Não tinha, era só para como figurar, mas era o gerente da fábrica. E eu acho que como um modo um ponto de referência de estar, de ficar lá, foi construído então o bangalô. Até que a fábrica foi vendida. Depois era uma época em que a indústria começou a se modernizar e ela não acompanhou essa modernização, tinha máquinas muito antigas, muito manuais. Então, por isso ela foi vendida depois para os Gasparian. E nessa venda, o bangalô passou para o meu tio Mário. Por Mário. Daí ele reformou o bangalô. E Que deixou, tem a feição que tem hoje. tem a feição que tem hoje. Eu já estou conseguindo situar. Daí ele era sócio, tinha uma participação grande dentro da sociedade, e ao vender ele ficou com o bangalô. Agora, você já havia dito, né? O bangalô tem a mesma planta do gigeto. do restaurante Gigeto. É. É igualzinho. Então, por quê? Você sabe qual que é a ligação? Não sei por quê. Eu sei que esse nome bangalô é um nome daqui, brasileiro, que depois foi copiado pelos americanos, que chama bungalow, que existe lá um tipo de casa, tá certo? E que hoje talvez não exista mais nos Estados Unidos isso, mas na época tinha. E daí também veio para cá, voltou. Foi o bangalô? Foi e voltou com o bangalô também. Por isso que ficou conhecido esse nome, né? E você, desde que conheceu aquela construção, conheceu como bangalô? Como bangalô. Sempre foi chamado de bangalô. Eu também. Desde a época, antes de tio Mário ter o bangalô, já tinha sido. Era conhecido como bangalô. Legal, bem interessante. Muito legal. E aí então as férias eram passadas. Passava lá. E aí tinha os movimentos dos grupos que iam e vinham, Oscar, Silvio, Bingo, bangalô. Bangalô sempre, estava hora no outro, hora estava na casa de um, na casa do outro. E na fazenda, vocês também iam? Não tinha fazenda nessa época.
Ah, não tinha, Não, veio depois. A fazenda veio depois. Ah. Veio bem depois. Quando ele comprou a fazenda, eu já ia muito pouco para lá. Porque eu já estava começando com minha vida aqui. Compromisso aqui, escola, né? Até próximo do vestibular, assim, ainda ia para lá. Depois não deu mais, né? Não era possível mais, né? Como diz um amigo do meu marido, a responsabilidade vai fazendo. Venha. Daí chegou a época do exército, daí eu fiz o CPUR. Ah, você fez o CPUR? Então o CPUR era 2 anos e meio, 2 anos e meio durante todas as férias, tá certo? Então... Aí desligou mesmo, não tinha tempo, né? Não tinha oportunidade, né? Mas aproveitou antes. Mas aproveitei antes. E lá na casa do tio Bimbo, então o que tinha de especial lá era a sala, que todo mundo se reunia, tá certo? E uma rede. Essa rede era imprescindível, né? Era uma disputa para sentar na rede. E além de sentar na rede, o pessoal era exímio na rede. Em balançar lá, eu também, todo mundo balançava lá à vontade, né? E conversava, sentava, cruzava as pernas na rede, ficava balançando e conversando. O tempo inteiro. Nossa, tá vendo meu pai? É isso mesmo. O tempo inteiro. Né? O tempo inteiro. E do lado uma cadeira de balanço também, né? Tinha o piano e o tio Bimbo fumava muito, né? Fumava cigarro de palha. Então ela fazia o cigarro de palha, picava, fumava. Né? Dizem que tinha até o dedo preto. Tinha um dedo preto. Tinha um dedo, a unha assim meio preta. De tanto? E fumava tanto que ele fumava dormindo. De uma época caía assim, cinza para pijama, aquele negócio tudo assim, né? Bem típico dele. Nossa, muito. Então, e o jeito de fazer o cigarro de palha, e tudo isso. Tinha toda uma preparação. Tinha toda uma preparação. Né? E o piano do lado, que sempre tocava piano. Embora o instrumento dele fosse o violino, em casa ele estava sempre tocando piano. Pois você sabe que o maestro Neves me contou, eu não sabia. Todas as canções que ele produziu foram produzidas para piano. Foi para piano, Que coisa! Ele tocava piano. Então, sim. Sempre mas o tocava instrumento Dele era era violino. Muito poucas vezes eu vi ele tocar violino. Muito poucas vezes ele tocava piano. E sempre cantarolando. Então, quer dizer, uma dessas férias eu acompanhei ele fazer uma dessas músicas que eu sei. Ah, você cantaria? Não tinha letra, só música. Só letra. Até não tenho mais aqui porque eu tenho lá para sua mãe, tudo, acho que Mas você lembra? lembro. Ah. Então, ele cantarolava, passava 2 dias. Só que cantarolando, aquilo estava entranhado na cabeça dele, só aquele pedacinho que ele cantarolava. Não era tudo, era aquele pedacinho. Até que, de repente, ele parava, sentava no piano e
não, assim não tá bom. Vou dar o acorde. Não, assim não tá bom. Assim tá bom. Tá bom. Daí ele repetia, memorizava aquele pedaço, cantarolava, memorizava outra vez. Daí ele pegava o pedaço seguinte e o pedaço seguinte. E assim foi vários dias até sair a música. Que você acompanhou o processo da produção. O processo de produção. Uma fábrica de música. É uma fábrica de música. Que legal. Você se lembra? Lembro. Canta um pouco pra gente. Não tem letra, né? Não sei cantar. Vai no lá, lá, lá. Não canta. Não sei cantar nada. E é uma música que não é tão popular, é um pouquinho mais elaborada. Sim. E dá para fazer um arranjo de violino, com viola, uma coisa assim, porque tem uma parte que o acompanhamento, o solo é na mão esquerda, em vez de ser na direita, né? Um trecho. Então Você lembra o nome da música? Não lembro o nome da música, não. Se pegar, você sabe. Eu sei, eu tenho na cabeça. Mas eu tenho. De alguém para pôr voz? De alguém para pôr voz. Meu pai cantava, minha mãe cantava, tudo cantava, para tocar violão bem. Seu pai tocava violão. Mas eu não consigo cantar. Dá licença. Acontecia dos irmãos se reunirem para tocar e cantar? Você se lembra? Não. Não? Não. Não se reuniam muito para conversar. Para prosear. Para prosear. E dentro desses aspectos culturais, nós estamos falando primeiro do Mário, né? Porque ele era tão atualizado, um negócio que uma das férias que fui passar lá, que eu já no Bangalô novo, ele tinha os livros dele lá, tinha o Tesouro da Juventude, que é um negócio que a gente sentava. Nossa, que foi um acontecimento, né? Deliciava de ler aquilo, tá vendo? E daí eu peguei um livro, era o Casagrande de Senzala. E li o livro, achei extraordinário, que era um retrato do desenvolvimento econômico do Brasil. Então, ele tinha lá dentro da... Quer dizer, ele estava lendo tudo aquilo, tá certo? Era um livro que devia ter sido editado há pouco tempo. E a Tia Azul tocava bandolim. Olha que coisa. Não tocava bem, mas tocava. Mas tocava. E eu, como estudei piano, né? Você também passou pelo piano? Passei pelo piano, tá certo? Eu sentava, tocava piano e ela tocava bandolim do meu lado. Que coisa boa. Naquele mesmo piano que está no Bangalô hoje. No Bangalô. Várias vezes, porque ela queria, porque eu fazia companhia para ela, tá certo? Sempre ela então, ia lá, chamava para... Ela te via como companhia e como parceiro para tocar, né? Muito bom, muito bom. E depois teve um outro tio, que é tio Astor, que você não conheceu. Não. Porque ele morreu antes. E ele se formou em engenharia numa das primeiras turmas do Mackenzie. E foi um aluno exemplar. Ganhou medalha de ouro, prêmio dentro do colégio. A casa dele era ao lado da casa do tio Oscar. Lá no Largo da Santa. Não era da esquina? Não. Não lembro. Era do lado para lá. E do Bangalô tinha a esquina, tinha a casa da esquina, tá certo?
depois ela tinha mais uma outra casinha, depois ela tinha Oscar, depois ela Não conheci. não conheceu. É, não. E essas casas, a casa do tio Oscar, foi ele que construiu, como engenheiro. Então já era uma casa de outro padrão lá em Tatuí. Não, As me casas lembro deles. do piso. Eu me lembro de detalhes ali que eu falo, nossa, que é isso? São casas que ele construiu como engenheiro lá. Uhum. E ele era muito voltado para a literatura, mas literatura pesada, literatura de alto gabarito. Os russos, assim, isso. Não, mas Lusíadas, coisas desse gênero, assim, tá certo? Literatura e muito estudioso da parte ele me deu vários livros de física, que ele foi de engenharia, do curso dele, de eletricidade, da época. Você é engenheiro também? Eu sou. É. Já foi. Já foi pesquisado ali na infância. Um livro de engenharia de 1890, 1900. Nossa. Por aí assim. E muito interessante. E ele era muito, quer dizer, ele era de um padrão intelectual assim, muito alto. Uhum. Dos Depois, 6 filhos, ele foi o primeiro que morreu. Foi o primeiro que morreu. Uhum. Sendo que o mais velho era o Mário. O mais velho era o Mário. Uhum. Depois. É, Mário. Depois tinha o Silvio, que também foi professor de português. Fazia poesia, escrevia várias das músicas, ele que fez letra. Isso, Né? E escreveu escreveu muitos textos, muita coisa, escrevia em jornal de lá, de Tatuí, aqueles Ridendo, que jornal de dentro que tinha. Que era o Progresso de Tatuí, né? Ainda tem, eu Ainda acho. tem o Progresso. Ridendo não tem, não. Não, o Progresso tem. O Progresso tem. É. Mas Eu tenho que perguntar aqui, que também faz 30 anos que eu tô longe, né? O Progresso a gente recebe de vez em quando. Olha! Por tabela, né? Alguém traz. A Célia Holtz, que de vez em quando Ah, sei! Vocês são amigos dela. Que é uma peça, né? É uma peça. Porque ela também tem mais ou menos a idade de vocês, tem não mais é? ou menos a mesma idade. Não sei. E depois, então, o Silvio também muito intelectual, também, quer dizer, uma outra coisa que eles trabalharam muito e se empenharam nisso foi levar o ginásio para Tatuí. O ginásio existe lá em Tatuí por uma campanha que meu pai fez, tio Silvio fez. O ginásio, você está falando do Barão de Suruí? Barão de Suruí. Olha, não acredito. E existe um museu dentro do Barão de Suruí que tem documentos relatando isso. E o Barão de Suruí, esse nome desse barão não tem nada que ver com Tatuí. Ele era um barão do Império que, se não me engano, promoveu a educação, alguma coisa assim, ou desenvolveu. Então, foi uma homenagem a isso. Mas não é que ele tenha ligação com Tatuí, não é? Foi uma homenagem a. Era um barão da época do Império. Então, quer dizer, ó, esse elemento cultural vem de antes também, desde esse empenho em ter o ginásio lá em Tatuí. E o ginásio de lá
era numa época que não existia escola. Foi, parece que, o 4º ginásio do estado de São Paulo. Nossa. Foi o 4º, fora o ginásio em São Paulo, na cidade de São Paulo. Então foi o 4º ginásio do estado de São Paulo. Nossa. Isso que é engraçado. Isso. E aconteciam coisas completamente diferentes, né? Porque... Então, vamos dizer, isso torna mais ou menos patente a cultura que eles tinham em promover isso daí, tá certo? Não só isso. Os irmãos todos eram muito cultos. Interessante, mais que isso, né, Celso? Porque essa facilidade no veículo da cultura e também a facilidade com os trabalhos manuais, a facilidade com a escrita, com a verbalidade, a facilidade do aprendizado, o foco da vanguarda, de estar sempre à frente, que no caso do Mário, né? E que eu acho que puxou a família, imagina, não sei. E aí, eu estou lembrando do que eu falei para você no telefone, que lá na fábrica, na Campos Irmãos, tinha muito motor elétrico, tocando aqueles tiares todos, numa época que não existia produção de energia elétrica, nada. Então, não existia CESP, não existia nada disso daí, não tinha nada. E tinha em Tatuí uma companhia Luz e Força de Tatuí, que era a empresa que fornecia eletricidade para a cidade. Só para a cidade, só para a residência. Não tinha capacidade para alimentar a fábrica. Então, a fábrica tinha motores geradores diesel enormes. E assim ela funcionava, com esses motores com óleo diesel. Daí veio a Segunda Guerra. E do mesmo jeito que o automóvel não tinha mais gasolina para andar, precisava andar de gasogênio, botar gasogênio no carro, não tinha óleo diesel para tocar lá. A fábrica não tinha como funcionar. Usava até óleo de rícino. O motor diesel para fazer funcionar, porque ela explodia, tá certo? O bonde girava aquele negócio. Daí resolveram fazer uma usina hidrelétrica no Rio Sorocaba. Saindo de Tatuí, passava em frente à estação e continuava, a estrada continuava e ia para Boituva. E ela cruzava o Rio Sorocaba. No ponto que cruzava, fizeram usina. Hoje não tem, nem sei o que tem, sumiu. Era num bairro chamado Americana? Não. Que o tio Silvio tinha uma chácara lá? Ele gostava de pescar. Não sei se ele nunca foi. Ele gostava muito de pescar. Ficava, o pessoal até brincava de ficar horas agachado na beira do rio, dando banho na minhoca. A minhoca saía limpinha. Muito bom. E então fizeram essa usina, que foi uma ousadia imensa. Contrataram um engenheiro, que era o engenheiro Otávio Marcondes Ferraz. Ele, mais tarde, depois que fez isso aí, ele projetou a primeira usina do Rio São Francisco. E foi quem primeiro fez os primeiros estudos de Itaipu. Olha.
que a primeira avaliação de Itaipu, de viabilidade. viabilização de Itaipu. E foi ele que projetou essa usina. E depois foi ministro das Minas, Mina Energia, alguma coisa assim. Ou seja, seguiu. Depois de ter feito a usina São Francisco, daí foi ministro. Né? Então, foi um negócio muito bem feito, muito bem planejado. Era uma barragem que fechava o rio. Do lado, na margem de cá, foi canalizada a água, para a água passar na turbina. Tinha uma casinha lá embaixo, que onde estavam as turbinas, eram 2 turbinas. E do lado de lá era a barragem com comportas, para regular a água do rio, até chegar do outro lado. E eu tinha, sei lá, uns 5, 6, 7, até 10 anos mais ou menos, por aí assim. Menos de 10 anos. Quando a gente ia para lá. Ia num caminhãozinho Fordeco, e tinha um motorista, seu Avelino, que dirigia o caminhão. E então quando ver como que estava lá, passear lá, ver, acompanhar. Era um dos passeios das férias. Era ir lá ver como estava a usina. E quando terminou, foram montar as turbinas. Isso, não sei porque as turbinas eram russas. Então vieram alguns técnicos russos que ficaram lá junto da usina, num cômodo lá, alguma coisa, num alojamento lá. E nas horas vagas, eles faziam violino, fabricavam violino. E o tio Bimbo fazia arco de violino. Já fazia arco de violino. E porque também a infância deles era uma época que não tinha automóvel. Todo mundo era tração animal, só tinha cavalo, ou andava a cavalo, ou de charrete de carroça. Não existia outra coisa. Né? Então, eles conviveram muito com essa parte. Todo mundo tinha cavalo, todo mundo tinha. A profissão de celeiro era uma profissão importante. As pessoas tinham habilidade manual. Né? E, então ele convivia, ele tinha familiaridade com cavalo. E daí, do rabo do cavalo, ele fazia o arco de violino. Então, ele falou, se eu faço o arco de violino, por que eu não faço o violino? Foi lá e começou a conversar com eles, pegar alguma coisa. Vi como que eles faziam. Acho que pegou os desenhos, as matrizes, alguma coisa que ele emprestaram para ele, alguma coisa do formato, alguma coisa assim. E a partir daí, que foi o começo da história dele como luthier. De fazer o violino. Que coisa! E aí você me falou que raspava a madeira com... A tampa de cima do violino, ela é meio côncava, assim, então tem uma curvatura. Então, para raspar aquilo, ele raspava com um caco de vidro. Né? Então, quebrava a garrafa, pegava um caco, a aresta do caco, o cortante, ele ia raspando, tirando fiapo de madeira dali, tá certo? Até formar a forma que ele queria. Gastava aquele caco, jogava, pegava outro, e assim ia fazendo, né? Por isso que o dedo ia ficando. Depois o dedo.
Muito bom. E aí você se lembra disso e depois começaram a aparecer os violinos. Depois fazer os violinos. E uma das características ele fazia quando dava na telha. Sempre fez tudo quando dava na telha. E ele fazia e desfazia. Fazia e desfazia. O violino estava pronto, daqui a pouco ele pegava um, abria o armário, nunca vendeu nenhum, né? Estava tudo guardado lá. Pegava um, descolava tudo aquilo, abria tudo de novo. Não, agora aqui vou trocar essa madeira daqui de dentro, que melhora o som, não sei o que, outra madeira diferente, e substituía aquele pedaço, colava outra vez, fechava o violino outra vez, guardava lá. Então ele estava sempre reformando os violinos que ele tinha feito para melhorar um pouco. E testava? Testava. É? Testava. Então, eu vejo mais ele tocar violino testando violino do que tocando. Do que produzindo. Porque o convívio da gente era mais familiar. E ao ele tocar, ele ia tocar em algum outro lugar fora, assim, então a gente não acompanhava, né? Em casa não. Não é que ele nunca estudou violino, nunca vi ele estudar nada. Nunca estudou violino, nunca vi ele estudando violino, tocando para estudar. Entendi. E você se lembra das tiradas dele, do senso de humor dele? Isso que era uma marca muito forte dele, o senso de humor. Era um humor sempre jocoso, sempre engraçado, sempre... ele gostava de tomar umas pingas. Nunca se alterou. Só tomava uma dose pequenininha assim. Então ele tinha garrafa de pinga de tudo quanto é jeito. Daí ele brincava, que era o que ele tinha. Tem uns que tem biblioteca, outros têm discoteca. Ele tinha pingoteca. Então é sempre um negócio assim, jocoso, tá certo? As meninas lembraram hoje de manhã que ele juntava a criançada no terracinho, lá em cima, e aí jogava temas, né? As estrelinhas, que eram furos, não eram estrelas, imagina, aquilo eram furos. E aí aquilo ficava horas rodando ali entre as crianças, porque um falava uma coisa, outro falava outra, outro falava... E aí ele ia instigando as crianças para a imaginação. Isso que eu achei muito bom, muito bom. E tinha a sua avó também, né? A Julieta, sempre ali na cozinha, sempre fazendo alguma coisa, sempre... Aliás, eu estava lembrando, a sua filha, acho que é o tipo dela. A Luísa. É possível. Eu acho a cor da pele, o tipo de... a gordinha também. É possível porque a avó é muito parecida comigo e eu tô ficando muito parecida com ela, com a Julieta. Então é possível, sim, tudo isso tá acontecendo, né? Agora, a Julieta com esse artista em casa, ela tinha que ser... Ela tinha que ser um general, né? Com as regras, com as contas, com o dinheiro, Ela é que tomava conta do dinheiro e tudo isso daí, tá certo? Mas ela se amoldava muito bem. Era uma harmonia geral, não tinha problema nenhum. O negócio que se casava muito bem. Porque ele não estava nem aí, nada, tá certo? Então, quer dizer, precisava ter alguém para assumir e ele estava muito contente desse jeito. Tia Ana disse que ele nem sabia quanto ele ganhava.
É. Ele chegava com o saquinho É. e nunca se deu ao luxo de conferir quanto conferir. tinha ali dentro. É. Bom, Tó, isso aqui agora deixa eu ser feliz aqui com esse negócio. Eu me contou isso. Estou lembrando de uma outra coisa que, quer dizer, que eu não vi, mas sabia. Ele mancava de uma perna, né? Sabe por quê? Então, o que aconteceu? Tomou um tiro. E por quê? Foi aqui em São Paulo. Não foi alguma, quer dizer, não sei onde que que foi, uma coisa aí, que ele tomou um tiro na perna. Não pode ter sido por causa de uma mulher, não? Pode ser. Não sei, nunca ninguém falou. É? Só falou que ele tomou um tiro na perna. Muito bom. Na época ele era. Que ele veio para cá, de São Paulo, inclusive era na época de rádio de Galena, né? Eu não sabia o que era essa galena. não sei. Não? Os primeiros rádios, o Galena era uma pedra, era um tipo de pedra que fazia a sintonia da estação. Entre um tipo. E outro não tinha, a eletrônica não era, a eletrônica não tinha, Não existia, não existia, tá certo? Então o rádio era chamava rádio de Galena, era o componente que tinha lá dentro, tá certo? Uhum. E as estações eram muito poucas que tinha, né? Onde ele foi trabalhar? Ele foi, acho que a Rádio Cruzeiro do Sul, se não me engano. Cruzeiro do Sul? Tudo amador, não existia profissional nenhum. Ele ia lá tocar na rádio como amador. Mas rádio naquela época funcionava como a TV hoje, porque a TV não existia, não é isso? O rádio que era Menos ainda, nessa época muito menos. O alcance dele era muito pequeno. Mas depois, mais tarde, sim, tá certo? Mas nessa época desse rádio de Galena era muito primitivo o negócio. E ele era o que aqui na rádio? Ele fazia o que? E tocar, cantar. Ah, é? E tocar violão também. Ele tocava violão também. Tocava violão, violino e piano. Foi na casa do seu pai que ele morou aqui? Não, ele veio antes. Meu pai era menor. Seu pai é o caçula. Meu pai era menor. Então, quando ele veio, meu pai era pequeno ainda. Uhum. E, eu não sei bem onde que ele ficou aqui. Eu sei que quando meu pai veio para cá, não tinha mais nenhum aqui. Ah, Eles já tinham voltado, tá certo? todos já tinham Já voltado. tinha voltado. É porque Aí ele foi morar numa pensão. ele é 14 anos mais novo que o mais É. velho, né? Foi morar numa pensão aqui. É. Na rua Dom José de Barros, imagina. E agora perdi o fio, tava. Tá falando de Chubimbo? Você ia falar alguma coisa dele? Alguma coisa dele que. Ele tocava aqui. Bom, eu nunca. Eu vi ele só afinar, acertar violino, nunca vi ele muito pouco tocar mesmo. Uma das coisas que ele me ensinou foi como se posicionar no violino. Como segurar o violino, como segurar o arco, como pôr o violino aqui no ombro, tá certo? Como tocar. Tocar algumas cordas, uma coisa assim, mas sem tocar violino, né? Então, quer dizer, só como se posicionar no violino. Ensinando a criança. Você era criança, né? Era criança, mas eu que pedi. Eu queria ter a sensação de como era tocar violino.
No primeiro momento é até estranho, né? É, Depois a gente acostuma, né? depois a gente acostuma, né? É. E, então, como eu estava estudando piano também, aprendi um pouco, tá? Então estava sempre também experimentando as músicas dele. É, você chegou a tocar a música dele enquanto Cheguei a tocar. você estudou piano. É. Agora, os sucessos maiores que ele fez, em termos de música, que era Dirce e tudo mais, foi numa época anterior. Uhum. Foi numa época... É, porque a Dirce, eu acho que ela é de 1910, por aí. Por aí, Eu tenho uma amiga que me deu um caderno de 1915, em Pirajuí, que era do avô dela. E datado de 1915 o caderno, e tem 2 versões de Dirce dentro do caderno. Ah, É. Muito antigo, né? Muito antigo. muito antigo. É. Então eu acho que ele era muito moço nessa época, tá certo? É. E foi, acho que na época que ele estava aqui em São Paulo, alguma coisa assim. É. Antes dele voltar para Tatuí. Uhum. Mas outra coisa eu estava lembrando, quer dizer, os irmãos eram muito unidos entre si Uhum. e se ajudavam muito um com o outro. Tanto que todos os irmãos, cada um tinha alguma atividade, alguma coisa, então todos abriram mão da casa e deram a casa para ele. Maracela contou isso hoje. Sem Custo. sem custo, sem quer dizer, de bom grado, todos de bom grado, todos contentes por isso, tá certo? A Maracela contou isso É. hoje. Então eram muito unidos, todos muito Um queria muito bem o outro. um queria muito bem o outro. Se encontravam muito, se falavam muito. Uhum. O músico Bimbo, enquanto músico de orquestra ou daqueles grupos musicais que ele tinha, você acompanhava? Você saía em Tatuí para ir a bailes que ele Não. estava tocando, coisas assim? Nessa época eu era pequeno ainda, Uhum, então não ia. uhum, Quer dizer, na época do conjunto Trollon, eu tenho sei, de ouvir falar no nome do conjunto, de fotografias, mas eu nunca fui. uhum, Não tinha idade para isso. uhum. E depois, quando eu já não ia mais para Tatuí, Que você já tinha idade. que já tinha idade, tá vendo? Uhum. Daí é que começou a fomentar o conservatório lá em Tatuí. E daí que começou o conservatório e foi o maestro Espartaco Rossi. E ele contava muito da convivência dele com o maestro Espartaco Rossi e que ele era o primeiro violino da orquestra de Tatuí. No spa. O Spala, com o Espartaco Rossi. Mas daí eu não ia para lá. Aí você ouvia. Daí eu via. Uhum, Não vi também ele tocar nenhuma orquestra também. uhum. Não conviveu com essa Não fase. convivi com essa fase. Uhum. Entendi. E o característico dele que todas as músicas que ele fazia normalmente eram valsas, né? Uhum. E todos com nome de mulher, né? É. Mulherio, né? Um mulherio que não tinha jeito. Nossa, sem fim, né? A Julieta não era ciumenta, né? Não, aparentemente não. É. Que eu pudesse perceber. Podia ser, né? Porque isso aí enlouquecer com esse monte de mulher lá. Mas bom. dessas mulheres, de todas essas,
Tinha um que era minha mãe, tinha outro que era Odete, tinha outro que era toda a mulher da família inteira. Odete era a irmã da Zulmira, Minha né? irmã do Zulmira. É. Então, tinha o nome de toda aquela pessoal de Tatuí, toda da família, das mulheres da família inteira. É verdade. E... Não era tanto assim, era uma homenagem que ele fazia. Luísa contou hoje que tinha Maria Luísa, Maria que Luísa. fez para ela. Tinha, nossa, muita gente. Regina, que é uma professora de piano, de Tatuí. Eu lembro dessa música. Lembra? Essa música eu não lembro. Regina nos contou que ela morava no quarto, na esquina de baixo da casa do Pedro. E quando ela saía para ir à missa, ele estava lá na esquina, e mocinha ainda, feinha. E que aí ela falava, o seu Bimbo está me esperando. De fato, estava. Nossa, que ele, quer dizer, dentro dos recursos que se tinha, tá certo? Ele pegava papel de embrulho, fazia a pauta, pegava uma régua com lápis, riscava a pauta, tá certo? E fazia, escrevia ali, no papel de embrulho, onde tivesse, tá certo? A música era mais forte do que ir atrás do papel. Atrás do papel, né? Muito bom, muito bom. Ótimo, muito obrigada. Então, são uma porção de coisas assim, curiosas, né? Dentro desse aspecto da família, deles serem unidos e se dedicarem a coisas da comunidade, era o jornal, era o que tinha lá, era o grupo, a escola, o CER, era o conservatório, era tudo isso daí. Eu não conhecia os meus avós, tio e a Ritinha. Mas, pelo que eu sei, também eles eram dedicados a alguma coisa assim. Tinha uma época que ele ia trazer a correspondência do trem. O trem chegava e ia com uma carroça lá trazer a correspondência para a cidade. Teve uma outra época que ele tomava conta do clube, era um jogador do clube, antes do clube tatuiense, antes do clube, era um centro, um clube de leitura, alguma coisa assim que virou um já tinha alguma coisa assim. E ele era um zelador do prédio. Teve isso, meu pai devia ser criança, pelo que ele conta, tinha um asilo de leprosos lá, que então ele era encarregado de levar mantimento, comida para eles, porque eles não cozinhavam. Eram umas casas isoladas, ficava atrás do barrocão. Sabe o barrocão? Eu sei que ficar, nunca fui lá. Mas tinha a Avenida das Mangueiras, a Avenida das Mangueiras terminava no barrocão. Isso. E era pro outro lado do barrocão que tinha esse... que é onde hoje é a Vila São Lázaro. São Lázaro por causa dos lazarentos. Aí. E ele levava, meu avô levava comida. Ia de carroça. Ele já tinha dedicação ao trabalho social. Eu não sei por que ele fazia isso, se foi escalado para fazer isso, o que é, mas ele ia. Eu sei que meu pai era pequeno, ia junto na carroça, então diz que quando eles estavam chegando,
eles batiam uma sineta, tocavam sineta para avisar que eles estavam chegando. Os leprosos sumiam, cada um entrava tudo dentro das casas. E deixava as vasilhas, Tudo ali. as vasilhas que eles tinham comido, Para não ter contato. para não ter contato com eles. As vasilhas que eles tinham comido, ele punha a comida que estava trazendo, pegava aquilo lá e trazia. Nossa, que coisa bacana. Qual que era a profissão do Timbril, você sabe? Não tinha uma profissão assim. Não tinha. Não tinha. Uma profissão Dessas que a gente... dessas assim, tá certo? Uhum. Eu sei que então ele tinha uma porção de coisas assim. E isso por um lado, do lado dele. E da minha avó, que ela naquela época, ela era muito dedicada à homeopatia. Não sei como que ela sabia disso daí, muita coisa de planta, muita coisa. Então tinha sempre gente indo lá pedindo para chá, alguma coisa assim, para curar, para fazer alguma coisa assim, que ela sabia isso daqui. Remédio de plantas, de coisas assim, tipo de homeopatia, que ela tinha sempre dando para um para outro. Então era conhecido na cidade, como a pessoa que precisava ia lá. Ela era descendente de índio? Não. Não. Porque nos índios Tem Não. muita coisa de... Nós todos somos descendentes de índio. Não, somos descendentes mesmo. Uhum. Somos descendentes do Tibiriçá. Tibiriçá. É. Tibiriçá, tá certo? Com a Índia Bartira lá. Aquele. E daí deve ter entrado vários portugueses que vieram para cá e casaram com o índio também, que entraram. Aquele Pedro Tax, que tem a rodovia Pedro Tax também, fazia parte do ramo ascendente lá. E a família do Frei Galvão, né? Frei Galvão também, quem deu a... Engraçado, a né? nossa avó. Frei Galvão, a avó de vocês, que era parente de Frei Galvão. Minha avó também era. Então, Minha avó, a vida inteira, não, Frei Galvão é parente. Frei Galvão é parente. Pede pro Frei Galvão. Tanto que eu vou na igreja de Frei Galvão, vira e mexe, todo aperto, eu tô lá. E a minha avó era França também. Não acredito. Não. Sobre E o nome você dela? é de onde? Eu sou de Santa Cruz do Rio Pardo, lá perto de Bauru. Santa Cruz do Rio Pardo. A minha filha mora em Bauru. Pertinho. pertinho. Do lado. Pertinho. Do lado. E aí vocês foram se conhecer onde? Aqui em São Paulo. Muito bom. Eu vim pra cá para estudar. E o Celso trabalhava no Vilares. Meu cunhado trabalhava no Vilares. e várias vezes nós vimos de Santa Cruz para Tatuí. Muitas vezes. Inclusive, uma das vezes que nós viemos, vimos com sua mãe e seu pai, fomos assistir o carnaval lá com o cordão dos bichos. Nós éramos um casal há pouco tempo, tá certo? Não tinha filho ainda, tá certo? Eles também não. E às vezes Você a gente não estava tinha vindo de nascido. Santa Cruz, nós parávamos. Então foi bem perto do casamento Foi. dele. Foi, Que a né? gente pega no pé da minha mãe, sabe? É. Porque eu nasci 9 meses e Acho que- 3 dias depois que eles casaram. Eu acho que logo E ela fala, imagina, eu engravidei na lua de mel. Eu falei, não, tudo bem, né? Mas era mais comum isso, né? Minha irmã também, a Hilda, a primeira que casou. Ela casou em janeiro, o Rubinho nasceu em outubro. É o meu caso.
Exatamente o meu caso. Depois, várias vezes, elas fizeram tudo pequenininho. Morava naquela casa pra baixo do bangalô. Onde mora minha irmã até hoje. É, ali que a gente ia ver vocês. Ai, que legal, não? Muito legal. Gente, muito bom. Muito bom. Deu pra aproveitar, Deu pra aproveitar. Tudo, né? Deu pra aproveitar tudo. Muito bom. Muito legal. Olha aqui, eu tô muito grata. Então, a gente é que fica. Precisa vir mais pra cá uma hora. Pois A gente é, pois encontrar, é. Sair, Olha, conversar, tão bom, né? Muito bom. prosear, né? Prosear. Eu Olha. gosto tanto, eu também, né? Por ser do interior, tenho tudo isso que vocês tiveram lá, eu tenho lá em Santa Cruz. Né? Minhas irmãs estão. Daí, 4 irmãos lá ainda. Ainda, você tem núcleo familiar lá. Tem. Agora que a minha Daí mãe eu vou morreu, contar- é vou que eu contar tenho uma ido história. menos. Então vai. vou contar uma história. Não, que história é essa? Eles tinham fazenda lá em Santa Cruz. Essa fazenda era em Piraju. É. Não era em Santa Cruz. Piraju fica... Pertinho de Santa Cruz. pertinho, mas vamos dizer, mais perto de Avaretas, né? E nós estávamos lá passando uns dias lá na fazenda. Lá não tinha, nessa época não tinha comunicação, tinha que ir lá dar recado, né? Não tinha celular, né? Não tinha celular. Daí nós estávamos lá, chegou À meu noite, sogro, à meu noite, pai chegou, na chegou, fazenda. Não, na fazenda, dizendo, olha, Morreu seu tio. o Armando... A minha irmã, a minha irmã Cida atendeu, é um barato. Minha irmã é a coisa mais engraçada. Você Atendeu. não dê recado pra ela, porque ela fala tudo atrapalhado. O recado chega outra coisa. ligaram pra lá, não sei pro... Sua mãe que ligou. Sua mãe estava em Tatuí e ligou pra lá pra Santa Cruz pra falar que ela estava em Tatuí, que tinha ido passar uns dias lá em Tatuí, não sei o que, na casa de Oscar, na casa não sei do que. A Cida entendeu tudo errado. Entendeu que o tio Oscar tinha morrido. E ele apareceu de Meu noite. pai apareceu de lá na noite com fazenda. um terno pro Celso. Pra falar, com terno preto. Porque tinha que ver lá o tio elegantemente, né? Pegou o terno dele, levou pro Celso. O Celso e amanhã vocês vão falar de cedo. Nós levantamos de madrugada. Pra ver lá o O tio. Celso vestiu o terno. Pegamos, na época, Calor que Deus mandava. na época era o Fusquinha, porque só tinha Fusquinha, não tinha outra coisa, sabe? Pegamos o Fusquinha, batemos pra Tatuí, não tinha Castelo Branco naquela época. Era um acontecimento. Era pra apostar rádios, daquele negócio tudo, sabe? Daí chegamos lá em Tatuí, de manhã Passando na cedinho, casa, tudo quieto, passando na casa do outro, tudo deu uma volta no Acho que largo. morreram todas. Deu uma volta no largo assim, passando em frente a casa de Oscar. Ué, Tá tudo mas quieto. tá tudo certo, tudo quieto aqui. Passei a frente do bangalô ali. Ué, tá tudo certo, tudo. Vamos descer, vamos ver, né? Porque eu Paramos falei, o tira o carro, terno, fui dar uma volta. tira o terno, Tirei. tirou. Tirei só a calça preta, guardei o paletó e entramos dentro do bangalô, porque lá a gente estava acostumado a abrir a porta e entrar, tá certo? Aí abriu a porta e entramos, demos com o pessoal levantando lá tomando café. Então, todo mundo, Ué, o que vocês estão fazendo aqui? vocês vieram de onde? Que disposição! Olha, 6 horas da manhã, nós dois. Mas vocês estão animados, hein? Mocidade! Você dá um negócio só esse horário sai de mal. E vocês pensavam, mas que sem educação aqui ninguém vai ver lá o tio. E daí, Quando eu sem graça, deu uma. Já dá uma olhada em você, ainda tá em hora. vamos embora, já estamos com muita disposição, vamos embora. Voltaram pro sítio. Voltamos. Quem tinha morrido de fato? Ninguém. Assim, Nossa, a sua irmã entende tudo errado mesmo.
risada, a gente morre de dar risada. Fala, não dá recado pra Cida porque Até hoje ela tá entendendo errado. tudo errado. Continua. O terno tem que ficar sempre em ordem, então. Você não pode falar por telefone com ela que ela muda a história. Muito bom. Ótimo. Daí tem um outro caso interessante também. Vamos lá. Não desse teor, mas interessante. Nós fomos para Tatuí e tal. Acho que era um domingo, uma coisa assim, um sábado. No sábado. Sábado. É. Daí, vamos almoçar aqui. Foi no largo lá da Matriz, né? Tinha um restaurante, não tem mais hoje. Era no alto, assim, era uma churrascaria que era uma delícia ali em cima do andar de do cima, prédio. do prédio. Que vendia moto lá embaixo. Isso. Como que chamava aquilo mesmo? Subia de Steeps, não. elevador. Não, Steeps, né? não lembro. Era o primeiro elevador da cidade. Todo mundo ia, porque aí andava de elevador, né? Então, Nós vamos almoçar lá, vamos almoçar lá. Diz que é entramos bom. lá, quando olha meu sogro lá. Meu pai estava lá com meu irmão. Meu pai tinha que comprar porco lá no Junqueira lá. E saiu de Santa Cruz do Rio Saiu, Grande. foi pra lá e sem ninguém saber de nada. Ele não sabia que eu ia, e nem eu sabia que ele estava lá. Não né? acredito, foram se ver no No restaurante. restaurante em Tatuí. Eu acho que vocês foram andar de elevador. Muito bom. O mundo é uma ervilha, né? É verdade. É, muito bom. Ótimo, gente. Então, teve essas coisas, né? O elevador de lá e a escada rolante da Pernambucanas, né? Pegava no final de semana todo mundo pra subir. Caipira, né? Ah, cidade pequena é tão gostoso, não, Tudo gente? é um Tudo é uma acontecimento. festa, né? Tudo é um bom, muito bom. acontecimento. Eu acho uma delícia. É sim. Eu tinha prometido para tua mãe a porta da casa da minha mãe. Mamãe morreu e a porta da casa era igual a porta da casa de Bimbo. Aquela porta com aquela... Uma bandeira em cima. Duas Com a janelinha? janelinhas em cima. Eu tinha falado com a Marilisa que eu ia ver, porque nós vendemos a casa. E eles reformaram a casa inteira, não deram um fim na porta. Modernizaram a casa, tudo, né? A gente também vai tirar a porta de lá. A minha mãe vai levar pra chácara, não sei o que ela vai fazer. Mas a gente também vai. Assim como tiramos os vitrais. Eu não sei se aqueles vitrais eram do Timbio. Não era. Então, eu não sei em que momento apareceram aqueles vitrais, né? Que eu acho lindo. São 5 vitrais coloridos. E aí, com o tempo já foi tirando, já tá na casa da Rita. Os últimos que estavam lá agora saíram, né? Na semana passada e acho que foram pra chácara também, não sei. Daí tem uma outra história curiosa. Vamos? De uma época de quando meu pai era criança. A avó dele morava lá também. A avó do seu pai. É a... Sua bisavó. mas é a mãe. Mãe, não sei de que. Ou do Timbio ou da Riquinha, mas qual deles? E ela foi ficando, acho que diabetes que teve na época, e foi cortando pedaço. Cortando pela perna, depois cortou mais outro pedaço, e não tinha outro jeito, né? E ficando surdo também. E então tinha a sala de visita na frente e as visitas entravam e sentavam ali, hospedavam ali na porta. E ela ficava um pouco para trás, um cômodo para trás. E quando ela era surda, ela falava muito alto, né? Então, ela falava, quem é que tá aí? É fulano. Quem? É fulano e tal. Mas que imprudência! E a visita lá ouvindo.
A vizinha tá ouvindo A vizinha tudo. Quem será que é, não? E, quer dizer, meu pai devia ser criança ainda, coisa, tudo. Ele contava Ele essa que história. contava isso daí. Muito bom. O Celso, o seu pai também casou tarde, né? Mas Casou, não tão né? tarde quanto o Bimbo, né? Não, casou tarde, mas não tão tarde. Você sabe com quantos anos ele casou? Devia ter uns 30 anos, mais ou menos. Ah, mas então não é tarde. Naquela época era, né? Ah, sim. Naquela época Devia ter era. uns... Porque... Mas não porque era boêmio, né? Que era Não. o caso do Bingo, né? Não, porque ele... Bom, ele não tinha condições muito financeiras para tudo, tá certo? Ele veio em Tatuí, depois ele entrou aqui numa escola de datilografia que começou a escola de datilografia naquela época. Hamilton. Daí ele fundou uma escola de datilografia lá em Tatuí. A escola de datilografia, a primeira escola de datilografia era dele lá. E inclusive eu aprendi a escrever a máquina no método que ele tinha. Depois ele fez trabalhou num lugar, trabalhou no outro, um pouco numa, até que juntou, eu me lembro que ele falou que comprou um lote de algodão, o algodão subiu, ele tinha armazenado num lugar, daí ele Ganhou dinheiro. vendeu, Oportunidade daí- de negócio. daí ele vendeu aquele algodão, ganhou um pouco de dinheiro. Daí foi para a Europa. Foi Daí- essa Quando ele viagem que escreveu ele o fez livro. com a Zulmira e o Mário? Daí Com dinheiro do algodão. com o dinheiro do algodão. Tá, Zunir e o Mário, quer dizer, eles eram ricos. Já eram. Já eram ricos. Então, eles foram para a Europa, na primeira classe, que negócio todo, e ficaram, viajaram juntos, mas separados. né? Juntos, porém separados. É. Juntos foram. E ele foi com um primo, chamado Fernandinho, que eu nem sei bem Onde está? como que era, né? E que, então, eles passaram quase um ano na Europa. Ia numa cidade, ia no outro, ficava num hotel lá, quer dizer, ficava num hotel simples, ficava num hotel bonito. Eles pegavam foram de terceira classe, tá certo? Foram tudo. Pô, mas ainda Tudo assim, mas o algodão rendeu pra caramba. Rendeu pra caramba. Rendeu. É, E depois gente, que ele voltou, daí que ele foi casar. Ah, tá. Depois que ele voltou, que ele foi casar. Agora já fiz a minha Minha aventura. aventura eu vou casar, Daí a sua mãe morava em Tatuí? Não, minha mãe morava aqui. Sua mãe de São Paulo. Mas ela, como é que ele Não. conheceu ela? Eu também não sei. Porque a família é tudo ligada, né? Ela era a prima da mulher Pois do é. Mário. E ela, Então, minha mãe, isso. Mas ela nunca morou em Tatuí. morou muito pouco. Era uma prima que fez Não. vida já em São Paulo. Não, o meu avô era professor. O pai dela era professor. Por sinal, é a rua que onde mora a Célia Rosso, Joaquim da Silva Teixeira. Não, seu avô. Meu avô, a rua, o nome da rua lá. É. Conhece, sabe essa rua? Não. Não? Você já passou por ela, acho. Ah, É meu avô. E como ele era professor do estado, cada hora ele estava numa cidade. Então ele foi parar em Piracaia. E lá nasceu minha mãe. Logo depois, a mãe dela morreu. Minha avó morreu. No parto de um outro. Então ele ficou viúvo.
o seu avô? O meu avô ficou viúvo. E ela foi acabar morando com essa tia-avó, com a irmã dele. Sei, entendi. Que Ela ficou órfã muito, muito menina. Muito menina. Uhum. Ela tinha 5 anos. Sei, nossa. Daí ela foi acabar morando com essa minha tia-avó, que eu chamava de vó. Uhum. Porque a avó mesmo Você não conhecia? conhecia. E daí internaram ela no colégio de freira aqui, em Santana. Colégio de freira lá. E então a educação toda que ela teve foi dentro desse colégio de freira, habilidade manual de bordar, que bordar muito, tudo, né? E eu acho que daí eu já pode coincidir lá no colégio, visitar alguma coisa assim também, e tudo Já fizeram vida aqui em São depois Paulo? ela saiu, fez escola normal. Sei. Daí ela saiu do colégio, foi fazer escola normal, formou professora na escola normal, que é Caetano de Campos, na Praça da República. Sei, famosíssimo. É, E eles iam passear em Tatuí, visitar os irmãos? depois eles foram morar lá. Ah, Depois eles foram morar lá, porque ele estava trabalhando na Campos Irmãos. E ele era o gerente da fábrica. Então ele foi como gerente da fábrica lá. E moraram alguns anos lá. E a dona Célia era a mãe, a tia que criou ela, era mãe da mulher do Timário. E por isso que ela ia passando. Daí ela conheceu seu pai lá, então. Aqui também, porque eu acho que ele ia no colégio aqui também. E daí eles ficaram alguns anos lá em Tatuí. Depois abriram tinha um escritório da Campos Irmãos aqui em São Paulo, que ele daí mudou para cá para tomar conta do escritório aqui. sei. Então, aqui gerenciava lá tinha um gerente lá e ele ficava aqui. Ele era gerente geral. Gerente tinha uma geral filha. aqui. E vocês nasceram aqui? Nascemos aqui. Já os dois? Já nascemos aqui. Já fizeram vida? Na maternidade de São Paulo. Oh. Que não tem Não mais tem nada, só mais, tem tá? Judiação, aquela maternidade enorme daquele jeito. A gente tem uma Você dificuldade passa, você tão olha, grande de viver a imensa, história, né? A gente beleza, destrói, né? Fechado. Quer dizer, isso que eu falo. Não dá para entender, quer dizer, Na uma Europa, falta de é hospital justamente o inverso. em São Paulo. Tá o Hospital Então, Matarazzo está fechado e a maternidade de São Paulo fechada. Enorme, Então a gente enorme. daí ia para Não dá para Tatuí, entender, tá? né? Você ia falar alguma Tatuí coisa? também tá Falou assim. depois? Também tá desse jeito. Mas agora também esse negócio Não, Santa Depois Casa meu avô do interior, casou tá outra acabando vez tudo. lá. Tá. Também Complicado. em Tatuí. Lá não tá no Ah, hospital. ele teve uma segunda paga muito pouco, esposa em muitos Tatuí. filhos, né? Tatuí. E acabou a vida dele Então lá. tá acabando. Acabou Tá a vida difícil. dele Tá lá. difícil. Ninguém Só quer trabalhar vocês com recebe, ficaram né? aqui mesmo. Se o cara ganha Mas também viveram um pouco 17, da- 18 reais da uma vida, consulta né? pelo SUS, Ah, sim. ganha 350 particular. É. A primeira Quem vai prosear. querer? Não sei se com a família ou com os caipiras, né? Mas são bons de prova. Mas é muito engraçado, porque a vivência de interior, quer dizer, a gente tem desde o começo, tá certo? Sempre teve, tá certo? Depois, eu me banhei pro lado de Santa Cruz do Rio Pardo, né? Tem que acompanhar. É. E tive sítio lá também. E Você fez sua história como caipira, fiz então, minha lá? Olha o chapéu dele. Né? E Você se mantém sitiante lá? Não, agora Não. vendeu. Ficou só o chapéu. Só o chapéu Ficou só o que sobrou. É. de andar a cavalo, que em Tatuí não fazia isso. Ninguém era a vida do interior, mas ninguém tinha atividade Rural. rural. Ninguém teve atividade rural lá em Tatuí, né?
Eu fui ter atividade rural lá em Santa Cruz. Santa né? Cruz. E tinha época que muita gente chegava para mim e falava, eu não lembro de você na escola. Lá em Santa Cruz. Eu não lembro de você na escola. Ai, muito bom, ótimo, muito legal. É muito bom a gente morar no interior, né? É gostoso, eu acho muito bom. E é Sorocabana, a mesma coisa, tá vendo? É. Apesar de que aqui nós estamos até se casando. Muito gostoso o lugar aqui, não conhecia você. Então, Eu a nunca minha tinha mãe visto vinha essa pra rua. cá comigo, de vez em Faz- quando ela é. vinha no médico, qualquer Faz coisa, uns e ficava aqui Uns comigo. 30 anos que nós moramos aqui. Que 30, o que, menino? É muito mais. Aqui? Pô, Neste prédio? Desse prédio. E Quem então, chegou primeiro, vocês ou Luísa? nós, Nós. nós A morávamos. Luísa comprou já um apartamento que nós estávamos aqui. Nós morávamos Então, aqui, a Maria Célia morava no de baixo. Ah, ela também morava. Ela Não, morava não. aqui também. Ela casou Ela, aqui. ela casou Ah. aqui, é. Quer dizer, o Silvio escreveu uma novela aqui. Provavelmente é a primeira versão da Guerra do Sexo. Não, éramos 6. Éramos Sei. 6, tudo aqui. Ele escreveu E- uma Vocês davam palpite? Nossa, nem chega perto. Ele está escrevendo, minha filha, você ó, Ah, senão tava xingando. Muito bom. mas a gente morava aqui, a Maria Célia morava aqui. Quando a Maria Célia casou, e a Dona Célia morava no prédio aqui do lado. É. Nós vendemos a casa lá da Vanhandava e com o dinheiro de lá, quando o seu José morreu, a gente veio para cá, compramos a Maria Célia ficou com um apartamento aqui, nós ficamos com outro, a Dona Célia ficou com outro apartamento, né, Celso? E nós mudamos para cá, porque lá já estava muito central, já estava começando a... A vai andava é lá na cantina, né? Isso! Mas é a mesma rua da cantina. É. Mas Mas- não é na cantina. Não, Porque não. eles compraram acho que 3. É, Foi aumentando, Foi né? aumentando, é. Isso. Não é nenhuma daquelas Não, três, não. é perto da... Depois a rua desce, encosta na 9 de julho e Isso. sobe. É naquela quando começa a pedacinho subir. ali. Ah, Logo perto da 9 de julho. tem um templo ali judaico. Judeu tem. Tem, né? Descendo de... Então. Sim. E daí nós compramos aqui. Então nós viemos pra cá. E eu tava falando, a mamãe vinha pra cá, eu saía com ela aqui e eu conheço todo mundo, 40 anos morando aqui. É. Então eu vou andando na rua, oi, tá bom, dona Nena? E a gente, no interior, você conversa mesmo, né? Não tem jeito. Você vai na farmácia, a padaria aqui subindo, tem uma padaria, seu Joaquim, desde que nós viemos pra cá, que o seu Joaquim tá ali. Estou lembrando uma outra coisa interessante. A gente saía, quer dizer, era eu, o Tavinho, tinha o João Magaldi, que estava sempre junto. E, quer dizer, a gente ia muito na casa do João Magaldi também. Era a mãe dele, a avó, que tinha tido derrame, então era bem velhinho e tinha consideração com ela. E acho que era um cunhado dele, mais velho, tinha um caminhão e fazia algumas entregas, alguma coisa de atacado de mercearia, coisa assim, o que hoje é supermercado, tá certo? Alguma coisa desse jeito. Era um caminhão Fenemê, daqueles bem antigos, Fenemê, quer dizer, era um caminhãozão, aquele negócio, Do ano. né? E eles iam fazer levar um caminhão de açúcar para Angatuba. E nós fomos em cima do monte de açúcar, Sentado no açúcar. sentado no açúcar. Eu, Tavinho, o João Magaldi e tinha mais um... Éder, talvez. Não, Éder não. Zé Guilherme. O Éder tinha a fábrica de... Néder. Hã? Néder Zec, não era? Não era o Néder. Zé Guilherme não era? Não. Pedro Vieira não era? Ele era mais magrinho. Não era Pedro Vieira, com Não. certeza.
Bom, só sei que nós saímos de lá, fomos para Angatuba, em cima da carga de açúcar. E fomos lá, descarregamos, era do outro lado de Angatuba, era Campininha, que fica do outro lado, que era, tem a serra, né? Tem a posta lá, Angatuba pro lado de cá e Campininha pro outro lado. Daí descarregou, andamos por Angatuba, passei um pouco lá, e depois voltamos de tarde. Ah, que bom, muito bom, muito bom. E a Adorei. gente, sei lá quantos anos a gente tinha, 12 anos. Essa era a aventura máxima Quer dizer, possível, né? 10, 12, porque máximo 15 anos não tinha, não podia ter uns 12 anos. Imagina um neto seu com 12 anos falar que vai subir num Caminhão de açúcar. de açúcar, ele vai deixar. Imagina. Sem cinto de segurança, né? Impensável, né? E você falou do Fusca. Não foi, né? Íamos todos pra lá e pra cá no Fusca, famílias inteiras. Nós íamos para Santa Cruz com as crianças, com tudo. Celso chegava de serviço, eu falava assim, ai, tô com saudade da minha mãe, tô com vontade de chegar. Vamos. Juntava as três, era mamadeira, levava tudo, juntava tudo. Não sei como é que cabia dentro daquele Então, Fusca. você me explica? Saía de noite. Saía de noite, passava o sábado, no domingo voltava. A gente ia assim pra Caraguá, até hoje eu não consigo entender. Como é que a gente fazia essas coisas? Olha, porque a gente agora tem uma capacidade, capacidade de entulhar tudo, um carro grande, né? Eu falo, como que a gente ia de Fusca, não entendo. Cabia e ia feliz da vida, né? É. Tão gostoso. Verdade. O carro não era para 5, era para 7, 8. É verdade. É assim mesmo. Voltava cachorro, voltava tudo. Fui o cachorrinho junto, era o É cachorro. isso mesmo. É assim que a gente vivia, na simplicidade, e parece que Tudo era fácil. tudo é fácil, parece que a gente ria mais, Mas é né? verdade. Muito mais. Se bem que hoje, nossa, vou voltar pra casa de É que alma bom. lavada.